Sobre a escalada no caso de dengue aqui no Brasil. A gente sabe que esse número tem subido bastante. E tem a imunização também. Mas a imunização no Rio de Janeiro, que começou na sexta-feira contra a dengue, de acordo com a prefeitura, ainda não há vacina suficiente para todos e pede que a população redobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. A reportagem é de Rodrigo Viga. Cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar contra a dengue crianças de 10 anos de idade nesta sexta-feira. A perspectiva da prefeitura é que a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade possa abranger um público de aproximadamente 355 mil pessoas menores de idade nessa faixa etária de 10 a 14 anos. A vacinação começou após o Ministério da Saúde enviar aqui para o Rio de Janeiro essa semana mais de 230 mil doses da vacina contra a dengue. A orientação do Ministério da Saúde, com base em referências e parâmetros da Organização Mundial da Saúde, é vacinar inicialmente esse público-alvo de 10 a 14 anos. Mas a expectativa de todos é que no futuro próximo haja uma vacina para atender todas as faixas etárias. Aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro, uma explosão de casos. No município, já 10 mil casos a mais de dengue esse ano do que no ano passado inteiro. E no estado, a situação não é muito diferente. Casos equivalentes a tudo aquilo que foi contabilizado e compilado no ano de 2023. Estado de emergência em saúde no município do Rio de Janeiro e epidemia de dengue no estado que reúne 92 municípios. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, classificou essa sexta-feira, início da campanha de vacinação de crianças de 10 anos contra a dengue, como um dia simbólico, emblemático e histórico para a saúde. É claro que o sonho é conseguir vacinar todas as faixas etárias, conseguir toda uma população imunizada contra a dengue, igual aconteceu com a febre amarela, igual aconteceu com várias outras vacinas que têm uma transmissão viral parecida com a dengue. Então a gente espera que um dia a gente chegue a vacinar todas as faixas etárias, eliminar a dengue de fato do nosso cenário. Enquanto a gente começa a vacinar, é muito importante também que a gente esteja focado na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Em paralelo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, numa parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, vem desenvolvendo um estudo com a vacina da dengue voltada para maiores de idade, público de 18 a 40 anos. Ao longo de 2 anos, vão ser estudadas pessoas que foram imunizadas e que não tomaram a vacina. O objetivo é ver e analisar a eficácia dessa imunização num público maior de idade. Do Rio, Rodrigo Viga. Uma grande preocupação mesmo sobre essa verdadeira escalada dos casos da dengue em todo o Brasil. Nós conversamos nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan News com o médico infectologista Marco Aurélio Safadi, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo. Vamos acompanhar agora. Bom, doutor, a cada dia surgem novas informações. Por exemplo, hoje a informação de que em Minas Gerais mais de 100 mil casos da doença, com pelo menos 32 mortes. No Brasil já são 700 mil casos. Eu pergunto para o senhor, pela experiência como professor e, claro, como médico, é o pior momento da história da dengue aqui no Brasil, pelo menos no momento recente, um tempo recente aqui, eu pelo menos não me recordo de uma situação tão dramática quanto essa, professor. Tiago, é difícil a gente predizer como vai terminar o ano, né? A dengue tem uma sazonalidade característica, que é o termo que a gente usa para designar o comportamento de uma doença, ou seja, os casos se concentram nesse período onde o clima é propício à proliferação do mosquito, ou seja, quando há umidade, né, pelas chuvas e calor. E, de fato, vamos dizer, se a gente levar em conta essas primeiras semanas do ano de 2024, iguais períodos dos anos anteriores, a gente não registrou, vamos dizer, um parâmetro similar. Realmente o número de casos é substancial, ele chega a ser, nesse período, em relação ao ano passado, por exemplo, algo em torno de 4 a 5 vezes superior. O que a gente não consegue antecipar ainda é como vai se comportar, vamos dizer, nos próximos meses. Mas a perspectiva
e as previsões são de que tenhamos realmente um ano recorde em termos de número de casos de dengue no país nesse ano de 2024. Agora, professor, pela experiência dos outros anos, né, os picos, né, dos casos de dengue ocorrem quando? De forma geral, Tiago, o pico dos casos costuma ocorrer entre os meses, final do mês de abril, principalmente no mês de abril, e a partir do mês de maio a gente começa a ver uma diminuição, e com a chegada, vamos dizer, da temporada dos meses frios, né, e da diminuição das chuvas, de forma geral, a partir de junho, a gente vê uma queda, e no segundo semestre o número de casos é substancialmente menor que nesse primeiro semestre. Doutor, do ponto de vista da orientação ao nosso público, né? A gente tem uma vacina, mas que infelizmente não há doses para todos, muito pelo contrário, né? Talvez isso só para o ano que vem, se vier realmente esse panorama para o ano que vem. Mas eu pergunto, qual é a orientação? O que as pessoas devem fazer? Quais são os cuidados, a lição de casa, doutor? Tiago, eu entendo que aqui é uma mensagem muito importante para quem nos escuta, e você é preciso na sua colocação. O número de doses que o laboratório disponibilizou para o Ministério da Saúde, evidentemente, é insuficiente para a gente ter na vacina um instrumento de controle, vamos dizer, da atual situação. Então, creio que a principal mensagem para quem nos escuta é como reconhecer sinais, como estar alerta para a possibilidade de que a dengue possa estar evoluindo para as formas graves. Essa é uma doença que tem um recurso muito importante para diminuir a sua carga de complicações, Tiago, que é hidratação. Ela é fundamental. Então, quem está nos ouvindo hoje tem que estar alerta para, uma vez que tenha sintomas sugestivos de dengue, fique atento para a possibilidade de ter os chamados sinais de alarme ou sinais de alerta. Quais sejam? Presença de vômitos incoercíveis, ou seja, vômitos que se repetem de uma forma constante, dor abdominal, né? Dor na barriga, dor abdominal persistente e contínua, alteração do seu nível de consciência. Então, aqueles indivíduos que começam a alternar sonolência extrema com irritabilidade, episódios de desmaios, de síncopes, uma vez que o indivíduo se levanta, ele se sente tonto e cai. Algumas alterações laboratoriais também que são pertinentes ao exame dentro de unidades de saúde também vão chamar a atenção dos médicos, mas de forma geral, esses são os sinais de alerta, os sinais de alarme que, uma vez presentes, deve alertar os indivíduos para que eles possam estar caminhando para aquela fase crítica que a gente chama da dengue, onde há a possibilidade da dengue grave. E é fundamental que eles procurem assistência médica nessa situação, porque uma hidratação adequada, seja ela por via oral, nos casos mais leves, seja ela por via endovenosa, né, através de soros, naqueles casos mais severos, é fundamental para reverter esse prognóstico e para fazer com que esses indivíduos não tenham desfechos letais, né, não tenham evoluções graves em relação à dengue. Ô, professor, qual é a recomendação? A gente sabe que o SUS está aplicando a vacina, mas para um público muito pequeno. E há alguma oferta de vacina em clínicas privadas. Recentemente houve uma falta, de novo, das vacinas, mas em alguns casos a pessoa pode encontrar. Qual é o critério que essa pessoa precisa adotar? Se ela deve ou não deve tomar a vacina, ou deixar para uma pessoa mais idosa tomar, ou até mesmo as crianças? Eu acho que nesse momento, né, a informação que a gente tem é que toda a disponibilidade de vacinas que o laboratório produtor tinha, ele direcionou ao Ministério da Saúde. Então, em nível privado, a gente entende que nesse momento é provável que não haja mais doses, e as poucas doses que existem, elas vão ser destinadas a terminar a imunização, porque lembrando que essa vacina pressupõe a necessidade de 2 doses com 3 meses de intervalo entre elas. Então, em resumo, Tiago, é uma vacina que está autorizada para uso pela Anvisa entre 4 e 60 anos de idade em indivíduos que não sejam portadores de doenças que comprometam a imunidade, porque é uma vacina construída a partir de vírus vivos atenuados.